Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade. Saudações, que felicidade ter você aqui, mais um sábado para dialogarmos sobre temas importantes. Em especial agora, vamos falar sobre eleições 2024, esse tema pujante, que é o tema do momento. Comigo está aqui meu amigo, meu irmão, grande marqueteiro do seu coração, Wellington Feitosa. Meu querido, que satisfação. Bom dia, você que está nos ouvindo aí nesse sabadão. Ted. Saudações. Saudações, né? Vamos lá. Eu queria conversar contigo, o Wellington, sobre algumas perspectivas. Estamos agora naquele período que se chama de pré-campanha eleitoral. Esse negócio de pré-campanha sempre foi entendido, pelo menos dentro da seara, e eu quero te ouvir sobre isso, da seara do direito, porque a minha fala ela é restrita. Eu sou um sujeito que tenho poucos conhecimentos amplos, assim. Ele se restringe à profundidade do direito, em especial do direito eleitoral e constitucional. Mas no direito eleitoral, a gente tem sempre essa categorização, e é muito antiga no direito, de que a pré-campanha eleitoral começa no primeiro dia do ano eleitoral, ou seja, 1º de janeiro. Claro que recentemente nós tivemos decisões do Tribunal Superior Eleitoral em que ações anteriores, de anos anteriores, incidiram no mandato seguinte, ou na cassação seguinte. E aí eu não vou entrar nessas demandas, que eu já falei algumas vezes na televisão. O certo é que em um determinado momento se perdeu aquele parâmetro de dizer a eleição começa no dia 1º de janeiro. Mas para o direito assim o foi. E eu entendo, conhecendo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que a gente vai voltar àquela conformização, no sentido de que, para o direito, a data assim, de entendimento lógico, e aí eu falo com relação a demandas, aquelas consequências jurídicas dos pré-candidatos ou dos futuros candidatos. Elas se iniciam nessa data, 1º de janeiro. Como é que é para vocês que possuem uma ciência diferente da nossa, embora haja uma ligação muito forte, né? Há uma ligação e tem que haver uma harmonia entre esses dois mundos. E eu já vi tu falando sobre isso, depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas me fala sobre, primeiro, o time. Quando começa a pré-campanha eleitoral? Para nós profissionais de comunicação, do marketing político, eu sempre digo que a campanha começa quando a outra termina. Porque campanha é formação de narrativa, né? Essa construção. Então, se você perdeu uma campanha ou se você ganhou uma campanha, a campanha começa quando termina a sua última. Independe da vitória ou derrota. Obviamente que eu não estou falando de imediatismo, eu estou falando que você tem que cuidar logo com isso, porque quem ganhou tem que fazer gestão de mandato e defender a narrativa, os seus planos e projetos e tudo aquilo que ele falou aqui na campanha para ser eleito, ele vai ter que exercer no mandato para que ele possa garantir de forma eficiente a sua reeleição. E o candidato que perdeu, ele vai ter que corrigir os pontos que errou e, de novo, se voltar à população como um agente fiscalizador, se for o caso, no seu município, ou como um cidadão que busque incansavelmente resolver demandas da população que a gestão eleita ainda não conseguiu ou porventura tem dificuldades de resolver. Então no marketing começa, quando termina uma, ganhando ou perdendo, já começa a campanha de novo. Isso todo mundo já entrou em consenso, porque nós descobrimos uma coisa, que esse errar menos é que é o caminho. Agora eu quero te perguntar sobre uma questão muito sensível que tem a ver com esse embate existente há muitos anos entre a equipe de marketing e a equipe jurídica. Eu vou te trazer 2 exemplos e eu quero que tu explique como é que se dá essa desarmonia ou harmonia hoje em dia, como é que tu entende esse cenário. O primeiro caso é o caso do ex-presidente da República, o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro. Ele foi
na verdade, ele foi declarada a sua inelegibilidade por um ato que aconteceu há mais de ano antes do processo eleitoral, e aí aquela coisa da transposição temporal do ano da eleição, que já foi um fator que a gente observou. E foi por conta de uma reunião que ele fez, um dos motivos, foi uma reunião que ele fez com embaixadores. Aquilo ali tinha ou não uma orientação de marketing político? Tu tá entendendo? Sim. Sobre um primeiro ponto. Anota esse primeiro Anotado. ponto. O segundo ponto que eu quero trazer já é dentro do processo eleitoral, e aí tá tudo certo, do ano eleitoral, é onde acontecem os embates entre os advogados e os marqueteiros. A turma dos advogados sempre dizendo que tu não pode fazer isso, o marqueteiro querendo fazer, porque efetivamente é importante para a campanha. Claro, são um dos dois interesses que precisam estar harmonicamente, que é o caso, também um caso muito importante no Brasil, que é o caso da ex-juíza Selma, que é senadora, que ela foi cassada. Por que ela teve o seu mandato? Ela perdeu o seu mandato, ficou inelegível por mais de 8 anos, o mandato de senador e mais 2, então ela vai passar 10 anos inelegíveis. Por quê? E olha que ela abandonou a carreira da magistratura para se candidatar a senadora, ganhou a eleição e agora pegou uma inelegibilidade de 10 anos. A discussão que te pergunta é o seguinte: por que ela teve o mandato cassado? Porque ela teve um gasto extraordinário, acima do permitido, segundo a jurisprudência. Veja bem, não é a lei. A lei não fala sobre isso. A jurisprudência do TSE tem um entendimento sobre qual é o teto de gasto possível para a campanha eleitoral na pré-campanha. Por que para a campanha eleitoral na pré-campanha? Parece confuso. Não é confuso? Porque isso tem a ver com que tipo de candidatura tu vai fazer. Porque a pré-campanha ela está diretamente ligada à candidatura. Vou deixar mais claro. Um vereador na cidade de São Luís tem um teto, um valor a ser gasto. Um vereador na cidade de Nova York do Maranhão, uma pequena cidade do estado do Maranhão, ele tem outro teto. E aqui serve para todas as campanhas. No caso dos senadores da República, possuem um teto também. Sim. Então, no caso dela, ela ultrapassa o limite jurisprudencial do teto. Com qual tipo de gasto? Gasto com publicidade. Marketing político. Foi o marketing dela que gastou. Por conta disso, ela perdeu o mandato. Então, eu quero que tu fale primeiro dessa desarmonia dessas duas ciências. A ciência jurídica e a ciência da publicidade e do marketing. E depois, como é que está se dando, porque eu já te ouvi falar sobre isso, e nós somos um exemplo exatamente real disso. A gente vai trazer depois os nossos cases de sucesso nesse sentido, de dizer do produto que temos. Mas eu quero que tu me diga, primeiro esse momento da desarmonia e depois a harmonia entre essas duas ciências. Fica à vontade. Olha, com relação ao Bolsonaro, como tu falaste aí, e aí um dos motivos, né, que levou ele a estar inelegível, né, neste momento, até o presente momento, a data de hoje, neste sábado, algumas irresponsabilidades são cometidas. E essas irresponsabilidades não são por falta de conhecimento do time de comunicação. É porque, às vezes, uma campanha, um mandato, uma gestão de mandato, você, no afã de querer entregar mais, e a equipe de comunicação sempre é muito cobrada, ao extremo, excessivo, dentro da gestão do mandato é assim absurdo. E quando se aproxima uma eleição, isso fica muito mais tenso. E eu entendo os profissionais de comunicação. E às vezes algumas precauções não são tomadas, as devidas precauções. Não sei se foi o caso do Bolsonaro, se foi uma questão da equipe ou do próprio ímpeto dele, de vontade particular dele de fazer e de não ouvir. O que eu quero deixar claro é que as orientações, né, e esse campo de conflito, como tivemos aí com a ex-juíza e agora ex-senadora, né? Inelegível, na verdade, por 8 anos. 10 anos. 10 anos, que é 8 mais 2, né? Tem isso. Então, um prejuízo para ela na carreira política e na carreira de magistratura é absurdo. Justamente porque eu vou te dar um dado de gastos que as pessoas não percebem dentro de suas campanhas. Exemplo prático. Um cidadão começa a fazer anúncios pagos. E aí nós temos N plataformas que aceitam anúncios pagos. TikTok, a Meta com o Facebook, o Instagram e o YouTube. Exemplos práticos de plataformas de anúncio. E o X? Ainda tem o X também, né? O X aí, em época de campanha, ele é até vedado, né? Ele não roda anúncio, mas antes de campanha roda e roda muito bem, diga-se de passagem. Mas, Ted,
e você que está nos ouvindo aí, entenda bem uma coisa. Eu não posso simplesmente apertar botões e patrocinar e anunciar e fazendo isso de qualquer maneira e ficar impressionado com os números que estou tendo de resultado e não me atentar para o valor e o volume de gasto que isso me gera. Eu não estou dizendo que foi o gasto no anúncio pago que levou aí a cassação do mandato. Um conjunto de gastos, entre eles esse. E tinha mais este, né? Então, assim, se tivesse retirado esse, de repente, poderia se reavaliar. Isso é muito identificável, né? É muito identificável e eu vou deixar claro para vocês uma informação técnica. Fica registrado durante 7 anos, isso é lei, 7 anos na biblioteca de anúncio de qualquer um desses aí, né? Principalmente a Meta já deixa isso claro. Os valores. E você pode verificar quanto foi gasto por anúncio, dia, data, hora e a mídia que rodou com o texto que estava lá na legenda. Então, para que sirva de prova justamente para este fato. Então, tome muito cuidado para que essa conflitância, né, essa desarmonia não gere problema. Um problema sério. E nessas eleições tem novidade, né? O envio é direto, né? A Meta e essas outras plataformas já enviam. O TSE nem pergunta. Nem pergunta, já está enviando diretamente e vai com teus dados, com teu CPF, com tudo bonitinho lá e não tem como você correr. Vamos lembrar que tem uma forma certa de se fazer esse tipo de anúncio. Não só quanto à catalogação, que tu precisa ter uma autorização, um técnico para fazer, mas também, juridicamente, quem pode fazer esse anúncio no nome daquele candidato. Não é qualquer um. Tenham muito cuidado com isso. Procure uma orientação especializada sobre isso. Mas, Wellington, tu fala sobre essa desarmonia, ou agora é harmônica, essa harmônica. relação entre essas duas figuras. Olha, eu acredito que o direito eleitoral para a comunicação, ele está posto de uma maneira muito clara para o profissional que está atualizado, o profissional que está no mercado hoje, que entendeu que as campanhas são judicializadas. Quando ele entende isso, essa questão, o profissional vai além na campanha. Porque o jurídico ele serve justamente para que você desarme o seu opositor, de maneira a coibir ações que eles fazem que são excessivas, de você desconstruir isto nos perfis dos teus candidatos, colocando a democracia do país em xeque, colocando o direito da população em xeque. Você vai ter, na verdade, o direito eleitoral vai te dar subsídios para que você possa fazer e trabalhar melhor minando a campanha do teu adversário. Então, assim, eu vejo como um casamento perfeito, Ted. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, né? Agora, depois de muitas brigas. Muitas brigas, agora o Brasil se tornou isto, né? E as pessoas hoje, com a velocidade de informação, que também já não é uma novidade, Sim. Isso eu falo desde 2008 para cá, a velocidade de informação já não é uma novidade em campanhas políticas, né? Isso agora se expandiu para todas as localidades. É impressionante como cidades pequenas, a velocidade da informação, a maneira como a informação chega é muito rápida. Só que existe um problema nisso que são as fake news e para isso existe você combater com a ajuda do especialista do direito eleitoral para você tirar proveito dessas fake news e minar a campanha do seu opositor. Para mim, ter direito eleitoral do lado é estratégico e funcional. Mas vamos lá. Aí nós estamos falando de uma campanha municipal em 5.068 municípios. Bastante lugar, né? De uma campanha extensa, de um número de quase 6 milhões de candidatos para essas eleições. Como organizar essas equipes? Tu vais ter efetiva... Porque tu estás me dizendo que na pequena cidade de qualquer estado do Brasil, tu tem uma campanha rápida, veloz, onde a comunicação é imediata. E aí tu tens esse profissional ou esses profissionais para fazer essa instrução. Primeiramente, como organizar uma equipe para uma campanha eleitoral? E existem esses profissionais disponíveis para 6 milhões de candidatos ou mais de 5 mil municípios? Em absoluto não existem esses profissionais, não se iluda. Se você ainda não tem uma equipe, provavelmente você ficará à mercê de maus profissionais, porque não existe qualificação específica e a qualificação para a campanha política ela é totalmente diferente e difere-se muito da ideia de ter uma equipe que faz campanhas publicitárias para lojas,
supermercados e qualquer outro tipo de empreendimento. Na campanha eleitoral, você precisa de alguns feelings específicos. A equipe, necessariamente, você vai precisar hoje de um social media que tenha diversas habilidades, como storytelling, ele tem que entender um pouco de copywriter para fazer textos matadores, ele tem que ter um bom português para que ele possa escrever legendas objetivas e ele tem que entender também um pouco de direção de arte, direção de vídeo, cara, é assim, é tanto volume de informação que quando você acredita que é um menino que está fazendo um vídeo com um celular e você entrega isto na mão desse profissional que não tem qualificação, você está colocando em xeque o resultado da sua campanha, de todo um partido, de toda uma estratégia que você cuidou para montar, mas você não cuidou da parte principal, que é a parte da comunicação, de como isso vai chegar nas pessoas. Então, assim, se você não montou a equipe, sinto te informar, você ficará sem equipe. Não existe esse profissional, Dr. Ted, respondendo a tua pergunta. Qualificação desse profissional ela é demorada e ela é feita dentro do processo eleitoral. Por isso, minimamente uma ou duas pessoas com experiência, para que você, pelo menos, se é que isso é considerado uma saída plausível, para que você tenha um bom resultado. Mas na campanha passada já tivemos esse problema. Muitas pessoas me ligaram, doutor Ted, como devem te ligar sempre para tirar dúvidas aí do eleitoral. Wellington, eu preciso de um profissional para isso e para aquilo. E a minha resposta era muito simples. Infelizmente, eu não posso lhe ajudar porque não existe mais esse profissional no mercado disponível. Ponto. Vamos lá. Então aí tu criaste um problema para boa parte desses 6 milhões de candidatos que pretendem se candidatar agora. E aí nós estamos falando, vamos lá por baixo, fazer um cálculo baixo. Em cada cidade do Brasil deve ter pelo menos 2 ou 3 candidatos. E o cara precisa de 5 profissionais. Nós estamos falando assim, por baixo, eu vou pegar o mínimo do mínimo. Se só os prefeitos, os candidatos a prefeitos. E aí eu estou falando só 2 por cidade, que não é isso. Nós estamos falando de 3 ou muito mais do que isso. Mas vamos colocar 2 por cidade. Nós estamos falando de um número maior do que 10 mil pessoas. 10 mil candidatos a prefeito. Tu tens esse profissional do marketing, do direito. Como é que tu atende somente 10 mil? Esses 10 mil, eu não estou falando dos 10 milhões de candidatos que teremos nessa eleição. Imaginemos que a gente vá deixar os outros 5 milhões e pouco sem nenhuma orientação, ou com uma orientação mais superficial. E esses 10 mil candidatos, que serão candidatos a prefeitos, com chances de ganhar a eleição, como atender esses candidatos? O atendimento a esses candidatos hoje, como eles são majoritários, se concentra-se as forças neles, né? Mas eu costumo dizer que, mesmo com esse número reduzido, também nós temos campanhas aí que farão muitos trabalhos ruins por falta de competência. Agora, com ferramentas de inteligência artificial que darão celeridade a esse processo, buscarão dar assertividade a este processo, isso nessa eleição pode ser que chegue a um equilíbrio. Porque veja bem, se eu tenho inteligência artificial para gerar imagem, se eu tenho inteligência artificial para gerar vídeo, se eu tenho inteligência artificial que é até de para o eleitoral, para auxiliar o pessoal da comunicação, para saber o que está certo, o que está errado, o que devo fazer, o que não devo, o que o vereador quer fazer, se está errado, se está certo. Jurídico, e auxiliar o jurídico para resolver isso. A inteligência artificial veio como uma luz no fim do túnel para essa escassez de profissional. Aí tu estás falando, vamos lá, se tu tens uma inteligência artificial, uma plataforma, tu vai conseguir dar uma gestão jurídica porque tu não tem 10 mil advogados eleitoralistas no país. Não tem. Tu tens 10 mil marqueteiros políticos no país preparados. Eu acredito que nós não temos isso, não. Nós temos 50% disto e em preparação. Eu acredito que 10% são os preparados. Vamos lá. Então tu estás falando... 1000
Eu acredito que nós temos capacitado porque nós temos andado, existem muitos cursos acontecendo, muitas palestras, eu mesmo participo de muitas, entendeu? A gente anda bem e existem muitas comunidades aí ensinando e mostrando o caminho certo. Você tem uma ideia, nós que somos da velha guarda, mais antigos aqui, eu me coloco nesse bojo, mesmo sendo jovem, né, doutor Ted aqui, eu tenho visto muitas comunidades e nós temos feito o seguinte, compartilhamos sim o nosso conhecimento. Porque senão vira uma ideia absurda e acaba nos desvalorizando. Entendi. Entendeu? Quanto maior o fluxo de desinformação circulando com relação ao marqueteiro ou ao profissional de comunicação de marketing eleitoral, pior para a nossa profissão, pior para os que exercem profissionalmente isto. Agora eu vou te falar de um número aqui. Na advocacia, por exemplo, nós temos mais de 500 mil de advogados no Brasil. Certo. Nós temos uma média bem alta para países do mundo. Nós temos muitos advogados. A questão é que, como a advocacia eleitoral é uma advocacia muito sazonal, que para nós ela não é contínua, ela no geral acontece mesmo a cada 2 anos, nós não temos esses profissionais especializados. Aí tu tem o previdencialista que na época da eleição ele advoga na eleição, tu tem o consumerista, ele faz um puxadinho. E isso é o perigo para nós no direito, porque a gente percebe erros crassos acontecendo o tempo todo. Então, por falta de preparo. E é esse profissional do direito que vai dar orientação para todo mundo, que é ele que tem que dizer efetivamente o que é o certo e o que é errado na campanha política quanto à segurança jurídica. E cada vez mais a campanha política tem se tornado judicializada. Todas elas, e cada vez mais e muito mais, e essa será essencialmente judicializada. E aí tu disseste que existe uma ferramenta que tu vais conseguir atender através dessa ferramenta não só 10 mil candidatos, mas é possível tu conseguir alcançar um número maior de candidatos, porque nós estamos falando de 10 mil candidatos, nós estamos deixando pelo menos mais uns 20 ou 30 mil candidatos a prefeito sem atenção. Sem atenção. Então aí estamos falando que desse número, aí nós vamos deixar todos os candidatos a vereador sem atenção nessa campanha eleitoral. Como resolver isso? Essa é uma polêmica nesse Brasil tão grande, continental, verdade, que tem quase 6 milhões de candidatos. Existe a possibilidade, como eu já falei, da inteligência artificial. Só que a gente também esbarra na incompetência técnica, tá, gente? De pessoas que não conseguem ainda operar a inteligência artificial em seu favor. Quer seja para escrever um texto rápido para a rede social e você ali como o olhar do ser humano, o olhar ali mais profissional, você ir lá e fazer algumas alterações e entregar o resultado. Isso é feito em segundos. Essa inteligência consegue produzir esse tipo de material? Consegue produzir esse tipo de material. Só que aí a gente esbarra em um outro problema, que é além da inabilidade das pessoas em produzir e entender o que é inteligência artificial, muitos profissionais ainda não sabem o que é isto, e aí fica a dica para vocês buscarem esse conhecimento, porque é importantíssimo, inteligência artificial, ela não é uma ficção, veio para ficar, ela existe em todos os ambientes, no eleitoral, com a TDA, é fantástico, mas existem problemas também de ordem jurídica com relação ao uso de inteligência artificial. Quando eu digo que uso uma inteligência artificial para simular a voz de alguém, isso, quando eu crio uma imagem fake utilizando inteligência artificial. Então, olha o benefício, olha a falta de profissionais para operarem e olha logo em seguida o problema que tu pode ter numa campanha. Isso. Entendeu? Inclusive, é crime. Existirão candidatos que serão prejudicados ao extremo pelo uso de inteligência artificial em seu desfavor. E as equipes vão ficar sem saber o que fazer, sem entender pela distribuição de fake news e fica bem difícil de rastrear, inclusive. Sim. E esse vai ser um grande problema nessas eleições de 2024, ao meu ver, porque eu já tenho conversado com algumas pessoas e tem muita gente bem intencionada e muita gente mal intencionada nas campanhas. Não se enganem com isso. Eu acredito que a inteligência artificial será o diferencial nas campanhas eleitorais de 2024. Total. Sem sombra de dúvida, será aquele que tiver
instrumentalizando esse mecanismo, estará anos-luz de distância. Anos-luz de distância. E eu sempre digo que com relação a isso, pelo menos, principalmente na seara jurídica, do marketing político, ajudando a fazer textos, e não só isso, mas auxiliando o profissional do direito, que às vezes não é aquele cara que está talhado para o direito eleitoral, mas se ele for um profissional do direito, ele consegue, se bem instruído por uma equipe, ele consegue instrumentalizar bem esse produto. Sim. E aí ele faz a diferença numa campanha eleitoral. Como é que a gente acha, se aquele que estiver interessado no Brasil, como é que ele consegue acessar esse instrumento? Como é que ele consegue contactar a possibilidade de fazer parte desse time aí, nesse produto? Olha, nós temos a plataforma, né, que é a tedanderson.com.br. Você pode entrar lá no site, você vai verificar os nossos contatos, os formulários, tem um time para te atender. E nesse momento são muitas as demandas, entendeu? Muitas viagens, muitas coisas acontecendo, mas é totalmente possível ainda. Nós ainda estamos na janela de 6 meses, né? Sim. Para a eleição propriamente dita. E é importante que você corra e busque o mais rápido possível isso, porque isso se finda, no meu ver, deste sábado a mais 30 dias. O nosso tema neste programa já será outro, porque não vai ter como atender, não se pode mensurar e o quanto isso vai chegar e gerar de impacto nas eleições. Eu quero fazer exatamente para concluir, nós estamos já esvaindo o tempo, o momento do candidato se preocupar na campanha eleitoral, porque eu tenho ouvido e ouvi candidatos me falarem assim, por exemplo, não, deixa que em setembro eu me preocupo com a campanha. Me fala um pouco sobre isso, qual é o momento de tu pensares na tua campanha eleitoral e buscar uma ferramenta para te ajudar com relação a isso. A gente tem pouco tempo. Um recado para você que quer buscar em setembro, não busque, na verdade nem faça campanha, entendeu? Desista, faça outra coisa, vá cuidar de gado, peixe, qualquer coisa do tipo aí que você faça, exercer outra função, mas setembro não é data para quem quer ganhar a campanha. A campanha ela é agora e o time, na verdade, já está passando. O tempo já está mais do que passando. Então, anota isso, busque as ferramentas, tedanderson.com.br, acesse o site, entre em contato e busca te informar da melhor prática para a tua campanha. Até porque você que é majoritário, tem também um staff aí de vereadores que dependem da tua imagem, da tua composição de imagem, para eles entrarem no teu sentimento de campanha, levarem a tua narrativa e fazer a tua campanha vitoriosa. Por isso, aos que ficarem para setembro, agosto, julho, junho, ou pós-convenção aí, esqueçam disso, porque o tamanho que vocês vão sair dessa convenção é um tamanho fadado ao fracasso. Não porque eu estou dizendo, mas porque os números refletem isso da última campanha, tanto para municipal, quanto a última para governo e cargos federais. É isso. O nosso tempo se esvaiu e eu queria te deixar só à vontade aí para tu fazer a sua despedida, recadinho final, recado do coração, recadinho final. A gente ainda tem uma temática, teria uma temática para discutir, que é essa relação entre candidatos e vereadores. Vamos deixar para o próximo programa. Exatamente. Vamos discutir isso no próximo programa. Mas te despede aí do nosso público, que o nosso tempo está assim. Ted, muito obrigado pelo convite ao programa Saudações. Espero ter dado a minha contribuição aqui à altura para você que está nos ouvindo, para você que é pré-candidato e que está cheio de dúvidas. Mais uma vez eu vou repetir, tedanderson.com.br, meu nome é Wellington Feitosa. Nos procure nas nossas redes sociais, que nós estaremos aí aptos para lhe dar uma orientação rápida e prática. Nesse momento, utilizando sempre a velocidade da informação, viu? Tomem cuidado. E é isso, mais um programa Saudações, avisar os senhores que todo sábado você pode assistir na TV Bandeirante em todo o estado do Maranhão, assim como na plataforma Saudações, programa Saudações no Instagram, ou então Saudações no YouTube. Programa Saudações no YouTube. E sábado comigo, aqui que vos falo, Ted Anderson, e todos os domingos você também poderá assistir o programa Saudações com Moreira Serra. Então eu deixo mais um final de semana grandioso para todos vocês. Escutem as dicas, entrem em contato com nossas redes sociais e até a próxima.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.